Como estão, irmãos? Estão bem? Eu sempre faço essa pergunta, aguardando, ouvir dos irmãos a resposta. Estamos bem, pastor. Muito abençoados pelo Senhor. Deus tem sido tão generoso, tão rico para conosco. Deus tem nos dado bênçãos temporais, bênçãos corriqueiras, respirar, comer, plantar, colher, férias, saúde, proteção contra pandemias, várias. E isto são bênçãos temporais, mas Deus também tem nos dado bênçãos temporais e espirituais. Como, por exemplo, por que de repente uma plantação de um infiel é inferior à plantação de um fiel, mesmo sabendo que ambos estão no mesmo clima, no mesmo terreno, praticamente no mesmo terreno, o mesmo esforço. Então, quando acontecem as coisas assim espetaculares, extraordinárias, como, por exemplo, chuva de pedras, quebrou vidros, mas não destruiu nenhuma casa, não destruiu a vida de ninguém, deu prejuízos materiais, mas não prejuízos espirituais. Então, estas proteções ou estas bênçãos extraordinárias são chamadas de temporais espirituais, quando Deus faz uma diferenciação na hora de derramar as bênçãos temporais, bênçãos corriqueiras, bênçãos comuns. Vimos também que Deus tem para aqueles que o amam bênçãos espirituais e bênçãos espirituais diárias. Foi exatamente nos 2 vídeos anteriores, Bênçãos diárias, foi no vídeo passado, e hoje nós vamos estudar as bênçãos eternas. Sim, além de Deus cuidar de nós diariamente, mostrando que é o nosso pastor, que é o nosso intercessor diário diante de Deus. Aliás, vimos, por Romanos 8, de 26 a 34, que a Trindade intercede por nós. Vimos também promessas especiais que Deus dá aos seus salvos. Vimos também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, inclusive, correções divinas. O Salmo 119, versículo 67, depois o versículo 71, eles falam sobre aflições. Foi-me bom ter eu passado pelas aflições para que aprendesse os teus decretos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo os teus decretos. Então Deus corrige a quem ele ama. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por fim, nós vimos que Deus tem para nós o nosso nome no livro da vida. Nosso nome no livro da vida. E dando continuidade a esse último estudo ontem, os nossos nomes no livro da vida, nos lembrar sempre disso, diariamente temos que nos lembrar disso, vem então o quarto ponto, o quarto vídeo de hoje, que é sobre as bênçãos eternas. Bênçãos eternas. Deus dá àqueles que o amam, aqueles que entregam suas almas a Jesus, aqueles que se ajoelham debaixo da soberania absoluta de Deus, aqueles que sabem que Deus é Pai, Deus é juiz, Deus é rei, Deus decreta, e que nós seguimos os decretos do Senhor por gratidão, não por medo, não para comprar o céu, mas por gratidão à salvação que Ele nos dá. Então nós vamos estudar aqui 7 pontos de bênçãos eternas. O primeiro ponto está em Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11, versículo de número 13. Lucas 11, versículo 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Se nós, homens,
o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos ainda é muito pouco diante das necessidades reais deles. Às vezes nós inundamos nossos filhos com presentes, mas não são necessidades, né? Mas muitos pais são maus, são terríveis, né? Fazem realmente seus filhos sofrerem. Se mesmo estes dão coisas boas, muito mais Deus. Né? E esta primeira bênção que Deus coloca aqui para nós é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E essa presença do Espírito Santo na nossa vida nos leva para uma segunda bênção espiritual, que está no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 11, Ezequiel, capítulo de número 11, versículo 19. Ezequiel 11, versículo 19. Como consequência de Deus ter colocado o nosso nome no livro da vida, o que estudamos ontem, Ele nos dá o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vem e nos dá algo maravilhoso. Está aqui em Ezequiel 11, versículo 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne. Né? Nós recebemos de Deus um novo coração, ou seja, as nossas emoções começam a nascer agora através de um coração novo, que luta contra a corrupção interna. Nós somos maus ainda. Né? Ainda nós temos, né, consequências do pecado original. Né? Por isso que o Espírito Santo habitando em nós, ele está nos dando um coração novo, um lugar onde as emoções devem nascer de forma nova, que não venham nos envergonhar. Como consequência também, né, queridos, deste coração novo, ele nos dá em Mateus capítulo 11, até agora tudo capítulo 11, né? Lucas 11, Ezequiel 11, Mateus capítulo 11, no versículo 28, ele nos dá o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos dá o descanso espiritual. É tão bom saber que nesta vida de pressões, né, que nós sofremos, todos nós sofremos pressões de 2, 3, 4 lados diferentes, né, dentro do mesmo convívio, pressões para sermos o que eles querem que sejamos. Mas nós temos a nossa própria identidade. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos a nossa própria identidade. Se alguém quer que fulano seja igualzinho ao pensamento dele, está procurando um clone. Ou está procurando em lugar errado aqueles que pensam igual. Então, no texto fala que isso causa para nós um sobrecarrego, um cansaço emocional e até mesmo espiritual. Né? Por isso que, por causa de pressões assim, muitas pessoas pensam até em se afastar de vez da igreja, se afastar de vez dos seus ofícios dentro da igreja. Mas temos que vencer essa tentação, sabendo que Deus nos dá o descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e a promessa é: e eu vos aliviarei. Deixa na mão do Senhor. Ele nos deu esta abertura. Ele nos deu esta bênção eterna de deixar nas suas mãos os nossos pesos. E quando nós fazemos isso, nós recebemos também agora uma quarta bênção eterna. É difícil, né, receber bênção eterna. A bênção é eterna, o que nós recebemos já é desde antes da fundação do mundo. Mas precisei fazer uma sequência lógica aqui. O que ele nos dá é conhecimento espiritual. Agora no livro de Jeremias, não capítulo 11, hein? Jeremias 24. Jeremias capítulo 24. Jeremias capítulo 24, versículo de número 7. Jeremias 24, versículo de número 7. Diz assim: Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Ele nos dá coração novo, ele nos dá sentimentos novos para que possamos ter um conhecimento mais íntimo, mais profundo do nosso Deus. São bênçãos eternas. Por que Deus escreveu o livro da vida antes da fundação do mundo? Para que nós hoje, durante a nossa história, durante este período histórico da nossa alma, possamos ter descanso espiritual, possamos ter conhecimento. Deus nos dá o conhecimento, mas temos que fazer a nossa parte também, que é a nossa parte de buscar em Deus, de buscar no Senhor o conhecimento mais profundo, de realmente conviver com a palavra do Senhor. A regra de interpretação é conviver com a palavra do Senhor. Foi muito legal, muito joia, muito reconfortante. Depois da aula de escola dominical, uma irmã muito querida veio e perguntou: pastor, como eu posso interpretar melhor a Bíblia? Eu uso esse sistema. De manhã eu leio um livro e à noite eu leio outro livro. Irmãos, isso vai causar confusão em nós. E ela ficou muito contente, né, quando a orientação é: continue lendo o livro da manhã também à noite. Nós vamos compreender as Escrituras, conhecendo, lendo, porque tudo aquilo que nós chamamos de livros, esses 66 livros, nós é que chamamos de livros. Tá? Nós é que colocamos esse nome livro, mas na realidade eram cartas. Principalmente no Novo Testamento, eram cartas. Nós é que transformamos pelo número de capítulos, pelo número de versículos, é que nós passamos a chamar de livro, mas na verdade é epístola. Epístola, ou seja, uma carta. E carta nós lemos do começo, meio e fim. E muitas vezes, nós lemos várias vezes a mesma carta. Então não é prudente ler um livro de manhã e outro à noite. A nossa irmã ficou muito feliz. E uma outra orientação dada foi que no rodapé, bem no finalzinho da página de cada um de nós, de cada Bíblia nossa, tem ali mais textos escritos. Então é bom, eu estou lendo um versículo ali, de repente aparece uma letra A. Vá lá no rodapé da página e veja, vai estar em negrito. Por exemplo, Jeremias 24, versículo 1, tem lá uma letra A. Na minha Bíblia tem uma letra A depois da palavra cativeiro. Daí lá embaixo está em negrito, letras mais escuras. A 24:1, 2 pontos. E daí tem segundo livro dos Reis 24, de 12 a 16, segundo livro das Crônicas 36:10. Então, quando nós lemos aqui em Jeremias, nós lemos isto e vamos recorrer a esta outra leitura. Assim nós temos o pano de fundo que nós chamamos, Nós vamos ter uma ideia do que estava acontecendo. Temos que lembrar que todos os profetas, eles viveram na época dos reis. Tá? E na nossa Bíblia, na formação da nossa Bíblia, é que ela foi formada por assuntos. É uma biblioteca. Os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores. O Antigo Testamento, por exemplo. Na verdade, depois do livro de Neemias, que foi o último momento histórico do Antigo Testamento, todos os livros colocados na nossa Bíblia depois disso, eles foram escritos antes de Neemias e alguns, Malaquias, Zacarias, durante Neemias. Nós vemos sempre essa informação também no capítulo 1 de cada livro. Profeta fulano de tal durante o reinado desse e aquele. Já é bom a gente ir lá no reinado desses reis e ver qual era a situação. Então nós vamos entender muito melhor como é que por que os profetas escreveram daquela forma. Então isso se chama estudo da Bíblia. E assim seguramente nós vamos ter uma compreensão muito maior, muito mais abrangente da palavra do Senhor. Bom, conhecimento espiritual envolve a ação do Espírito Santo, que toma estas
palavras escritas na Bíblia e transporta para dentro do nosso coração como voz de Deus, tá? Como Deus falando na nossa mente, no nosso coração, mas também envolve da nossa parte um trabalho, né? Martinho Lutero, com relação à interpretação de Bíblia, ele usava uma frase em latim da seguinte forma: orare et labutare, ou seja, ore e labute, ore e trabalhe, né? Ore e empregue um esforço, nosso esforço humano, e Deus recompensa maravilhosamente bem. Ok? Vamos lá, então, né, para o número 5, são 7, tá bom, irmãos? Está quase acabando. A quinta bênção que eu separei aqui, que na verdade é a bênção eterna, né, que é a vida eterna. Somente com esse conhecimento que vamos tendo de Deus é que vai aumentando dentro de nós a consciência, o ato de saber e compreender que a vida que Deus nos dá, eterna, já estava lá desde antes da fundação do mundo. Isso fortalece diariamente o nosso coração também. Vamos lá no Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículo 28. Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, versículo 28. Vou ler novamente. Eu lhes dou, não lhes darei. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Já nos dá aqui a ideia da ressurreição final, né? E ninguém as arrebatará de mim, a segurança. Ninguém nos tira da mão de Deus. Nós não podemos nos jogar fora, não podemos pular das mãos de Deus. Nós não somos como água que poderemos escapar das mãos de Deus, a não ser que elas sejam mãos fracas. Por isso nós, presbiterianos, né, frutos da reforma protestante, cremos na perseverança dos santos. Os santos só perseveram, só conseguem, vamos dizer assim, entre aspas, manter a salvação, porque quem mantém a salvação é Jesus. A garantia da salvação é Jesus. E ele disse aqui, né, vou ler até o versículo 29, né, que nós vemos duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, né? Jesus, versículo 28 de João 10, eu lhes dou, Jesus, a vida eterna, morreu na cruz por nós para nos dar a entrada nos céus. Jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí, versículo 29, aquilo que o Pai me deu é maior que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, na mão de Deus. Vamos lá em Efésios, esticando um pouquinho mais esse assunto, lá em Efésios capítulo 1, versículos 12 a 14. Né? Nós somos predestinados, né, antes da fundação do mundo, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão cremos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós vemos que quem garante a perseverança dos santos não são os próprios santos, porque nós somos pecadores, o mal que detestamos acabamos fazendo, mas quem garante é a própria Trindade, que garante a perseverança dos santos. Alguns irmãos não acreditam nisso, acreditam que eles podem perder a salvação. E eu convido que leiam novamente, né, esses três textos aqui, volta o vídeo um pouquinho, né, lá mais ou menos no 17 minutos, né, faz mais ou menos 2 minutos estamos falando sobre isso, lá em 17 minutos e leiam, tá? Que Deus os ilumine. Número 6, a sexta bênção, profeta Isaías, capítulo 56.
Profeta Isaías, capítulo 56, a partir do versículo 3. Eu vou ler do 3 até o 8. Isaías 56, do versículo 3 até o versículo 8. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, servos do Senhor, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçando a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. O Senhor Jesus falou isso lá no Evangelho, né? Para todos os povos, quando ele expulsou os vendilhões do templo. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel: ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Nos dará um novo nome. Nós vemos também no livro do Apocalipse essa expressão, uma pedrinha branca com um novo nome. Não sei se ele vai mudar meu nome de Wagner para Luiz, para Pedro, não sei. Mas só sei que desde que aceitamos o Senhor, o nosso sobrenome já mudou. Filhos de Deus. E a última bênção, então, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, quando ele está falando à igreja de Esmirna, né? Ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Alguns irmãos interpretam esse texto numa condicional, né? Se eu for fiel até a morte, Deus me dará a coroa da vida. Mas Cristo morreu na cruz para conquistar a coroa para nós. E nós vimos na carta escrita por Pedro, né, que o Senhor guarda esta herança. Ele que está guardando a herança e nos aguardando para receber a coroa da vida. Né? Então o texto não está na condicional. Se eu for fiel até a morte, ele vai me dar a coroa da vida. Né? Os que creem, os que não acreditam, né, na perseverança dos santos interpretam assim. Mas o texto não está escrito isso. Ele está no se, e a palavra grega está no imperativo. Seja fiel até a morte. Porque a coroa da vida já está nas mãos do Senhor. Né? Seja fiel até a morte, porque a coroa da vida já é tua. Venha receber a coroa da vida. Irmãos amados, nós estudamos então hoje, né, as bênçãos eternas. E por uma questão de exposição, eu coloquei essas bênçãos eternas dentro de uma sequência lógica. Tá? Somente por isso, só uma questão didática, eu coloquei numa sequência lógica, ou seja, através do Espírito Santo que nos é dado pelo Senhor, nós começamos a ter um coração novo. Este coração novo, ele encontra na palavra de Deus e em Jesus o seu descanso espiritual. E ao encontrar esse descanso espiritual, ele busca um conhecimento maior daquele que é o seu descanso. E Deus nos dá, através do Espírito Santo, conhecimento espiritual. Esse conhecimento espiritual nos leva a entender que a vida eterna já começou. Ok? Pela promessa de Jesus. Jesus em João 17 disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste.
né? E nesta vida eterna, nós vimos que vamos receber um nome eterno e receberemos a coroa da vida, a coroa espiritual, a coroa eterna. É muito bom, irmãos, desfrutar destas bênçãos que o Senhor nos dá. Que todos possam ser fortalecidos nisso. Ó Deus amado, os teus filhos que participam desse vídeo estão, ó Deus, desejando guardar no coração e na mente estas tuas promessas eternas. Por isso eu peço, ó Pai amado, dá a eles, Senhor, boa memória, dá a eles, ó Deus, esta convicção de que só podemos perseverar porque a nossa salvação está nas tuas mãos e nós estamos nas tuas mãos e das tuas mãos ninguém pode nos arrebatar, nem nós mesmos. Ó Deus, fortalece a vida de cada um de nós, é o que pedimos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e até amanhã, quando vamos estudar como retribuir estas bênçãos que Deus nos dá. A nossa parte, né? Como podemos retribuir. Um abraço a todos.